Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Ideia Treinamento. Hoje eu quero conversar com você sobre algo bastante interessante que pode te ajudar você assim a repensar algumas coisas que você precisa tomar como decisão na sua vida, que pode te ajudar também com relação aos seus objetivos e aos seus alvos, tá? Nós vamos bater um papo sobre pontos fortes e sobre pontos de melhoria. Onde você tem colocado o seu foco? Nos seus pontos fortes, nas suas habilidades e nos seus talentos? Ou você tem colocado o seu foco nos seus pontos de melhoria? Geralmente, quando a gente coloca os pontos, coloca o nosso foco no ponto de melhoria, isso demanda uma energia muito grande, um desgaste muito grande, porque geralmente são as habilidades que nós menos temos competência nela. Aí nós não temos a competência, nós não temos o conhecimento, nós não temos as atitudes, nós não temos as habilidades, né, técnica e nem procedimental para que a gente venha a executar. Então, por isso que demanda mais tempo, demanda mais energia. E de repente você pode estar focando justamente nos seus pontos de melhoria. E eu quero te levar hoje a uma reflexão para você sair do ponto de melhoria e ir para o seu ponto forte. O seu ponto forte ou os seus pontos fortes, eles são exatamente aquilo que você faz com muita tranquilidade, que não precisa de muito esforço, que você faz porque você tem prazer em fazer. E isso te dá uma tranquilidade muito maior para você executar. Então eu vou te levar a uma reflexão através de uma pergunta. Onde você está focando a sua energia? Nos seus pontos fortes ou naquilo que você ainda precisa melhorar e desenvolver? Com relação aos seus pontos de melhoria, fica aqui uma dica para você. Escolha um ponto de melhoria e trabalhe esse ponto de melhoria durante 6 meses, até que você já consiga ser competente dentro daquela área e dentro daquele ponto que você considera que você tenha dificuldade. Não bote nem 2, nem 3, porque a gente está falando de uma mudança de comportamento, requer estudos, requer um aprofundamento. Então, isso realmente demanda mais tempo. Então, se você quer, primeiro você deve fazer um levantamento dos seus pontos fortes, daquilo que você de fato é bom. E segundo, você faz dos pontos de melhoria e tira um ponto de melhoria para trabalhar a cada 6 meses, ok? Agora, quanto ao ponto forte, é importante você entender qual é a matéria-prima desses pontos fortes. Geralmente, ele vem carregado de quê? Ele vem carregado de técnica, ele vem carregado de talentos, que é algo que você já nasce com ele, já é algo que você tem, que faz com muita facilidade, que não precisa de muito esforço. É aquilo que Deus deu para você de uma forma única e exclusiva que só você tem e que de repente 10.000 pessoas não tenham, mas você consegue ter essa habilidade. E além disso, do conhecimento. Então, os pontos fortes, ele é recheado por essas matérias-primas, que são o talento, o conhecimento e a técnica. Então, observa isso, passa a fazer uma observação durante um determinado tempo, um mês aproximadamente, para você entender quais são os seus pontos fortes. Tem pessoas que têm muita dificuldade, tem pessoas que me procuram para fazer um processo de desenvolvimento que elas não têm ideia daquele ponto forte e com 3, 4 sessões a gente já consegue identificar e ela mesmo, poxa, eu nem parei para analisar sobre isso que eu tinha essa competência. Então existe várias ferramentas, vários testes que podem te possibilitar você descobrir quais são os seus pontos fortes e seus pontos de melhorias. E isso vai te ajudar de uma forma tremenda para o teu alcance de objetivos, para o teu trabalho onde você atua, para os teus relacionamentos, vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. Então faz o seguinte, tira o foco, a dica que eu te dou, tira o foco do ponto de melhoria e coloca o seu foco nos seus pontos fortes. E eu quero deixar aqui para você algumas perguntas que podem te ajudar a você identificar esses pontos. Vamos lá. Antes de eu deixar as perguntas, eu quero dar uma dica
desse livro, que é Descubra Seus Pontos Fortes, de Marcus Buckingham e Donald Clifton, né? Ele fala dos pontos fortes, de como você descobrir os seus pontos fortes. Inclusive, tem até um teste na internet. Se você comprar esse livro, vai vir com código que você consegue raspar e você vai poder fazer esse teste através desse código. Então, vale a pena você fazer, porque é uma oportunidade que você tem de se conhecer um pouco mais, tá? Então, vai algumas dicas aqui para você de perguntas que podem te ajudar a você entender os seus pontos fortes. Você já parou para estudar os seus pontos fortes? É necessário e demanda tempo. Então, é importante que você tire pelo menos 1 mês, 2 meses, para que você venha se conhecer dentro desse processo. Você se sente deslocado na sua função? Você exerce alguma função no seu trabalho? Que essa função, você se sente assim enfadado em fazê-la? Que você não gosta muito, que requer de você uma energia muito maior? Talvez você esteja atuando numa área e você não está aproveitando os seus pontos fortes. Então, quando nós não somos bem aproveitados nos nossos pontos fortes, isso começa a nos dar assim um sentimento ruim de que você está sendo subaproveitado, que você não está no lugar certo, que não está com as pessoas certas, porque você está sendo subaproveitado. Você se sente que está sendo subaproveitado em suas atividades? É uma outra pergunta para você descobrir. Se você se sentir assim, talvez você não esteja utilizando seus pontos fortes adequadamente. Quais são as suas combinações mais poderosas? Aonde elas os conduzem? O que é isso? Quais são as combinações dos seus pontos fortes que te ativa a você a realizar aquilo com prazer, com paixão, com dedicação, que você não vê nem o dia passar e nem a noite, que você faz com prazer? Então, quando você está com 100% da sua energia focada nos seus pontos fortes, você não vai ver o dia passar, você não vai ver o seu trabalho passar, porque você vai gostar tanto daquilo que você vai se sentir altamente produtivo. Foi feita uma pesquisa, tá? Eu quero até deixar aqui para vocês, com o Instituto Gallup, que eles fizeram uma pesquisa com 198 mil funcionários de um grupo de 36 empresas. Deu um total aí de 198 mil funcionários. E eles fizeram a seguinte pergunta para esses funcionários: em seu trabalho, você tem a oportunidade de fazer todos os dias o que você faz de melhor? E aí eu vou lançar essa pergunta para você também. No seu trabalho, você tem a oportunidade de fazer todos os dias o que você faz de melhor? É você que tem que responder. Então, se você se sente assim, com a oportunidade de fazer cada vez melhor o que você já se sente bem em fazer, você está no lugar certo e na função certa. Caso não, o que acontece? Você precisa fazer uma revisão na sua vida sobre as áreas que você está atuando, com a função que você está fazendo. Então, isso é muito importante, porque isso vai te trazer prazer, alegria e bem-estar. E aí, o que aconteceu com relação a essa pesquisa? Depois que eles confirmaram o resultado, né, das perguntas, eles foram analisar o desempenho de cada departamento dessas empresas, das 36 empresas. E o que eles observaram? Que 50% daquele setor tinha menos rotatividade, que 38% de outro setor, as pessoas eram mais produtivas, 38% eram mais produtivas e 44% daquele outro setor que tinha contato direto com os clientes, existia uma satisfação do cliente com relação àquele setor. Por que isso? Porque as pessoas foram locadas na função de acordo com o seu potencial, de acordo com os seus pontos fortes. E aí eu pergunto para você: você hoje está alocado? Você está fazendo aquilo de fato onde o seu foco dos seus pontos fortes está sendo bem aproveitado? Ou não? Porque de repente você está dentro de uma função ou fazendo algo que aquilo não te traz o prazer, que não te traz a satisfação. Vou te dar um exemplo bem simples. Eu amo estar com as pessoas e amo desenvolver pessoas.
Então, ontem eu tive a oportunidade de conversar com uma amiga e eu estava mais de meia-noite conversando com ela e a gente ficou num papo tão gostoso, tão saudável. E esse papo prolongou a quase 2 horas de papo conversando. E a gente tocou em assuntos que levava à intelectualidade, levou a assunto de desenvolvimento, levou a assunto para que ela também pudesse encontrar a sua realização pessoal. E a gente não viu a hora passar, principalmente eu. Porque eu amo fazer isso. Eu amo pegar um tema, destrinchar esse tema e te ajudar a você se desenvolver. Então, quando eu estou aqui fazendo esse vídeo, eu tenho a certeza que eu estou sendo muito bem aproveitada nos meus talentos, nos meus pontos fortes. Porque eu amo fazer o que eu estou fazendo. Eu faço com muita tranquilidade. Se eu pudesse, eu passaria a tarde, a noite, o dia, fazendo isso que eu estou fazendo com você. Porque eu tenho certeza que esse vídeo, ele vai te ajudar a uma nova reflexão, a uma nova postura de vida, a um novo olhar para o teu objetivo, para o teu alvo. Pode ser que você esteja muito bem posicionado com relação aos seus pontos fortes, mas pode ser que não. Então, aqui está uma oportunidade de você fazer uma reflexão na sua vida e você olhar os teus objetivos, olhar os seus alvos e você perceber que você pode dar uma ajustada na rota. E é isso que vai fazer a diferença. É você sempre se perguntar: eu estou sendo bem aproveitada nos meus pontos fortes? Eu estou com foco nos meus pontos fortes? E eu quero também deixar aqui para você, de acordo com esse autor, né, que é o Marcus Buckingham e Donald Clifton, o autor do livro Descubra Seus Pontos Fortes, ele dá aqui 34 fontes que podem ser os seus pontos fortes. Eu não vou citar os 34 aqui, mas eu vou falar alguns para que você possa ter uma ideia. Talvez você tenha algumas fontes e não está sabendo aproveitar os seus pontos fortes. Por isso que é necessário você fazer um teste, você fazer um perfil comportamental para você avaliar tudo isso assim com muito detalhe, tá? Então fica a dica para você. Então, vou citar alguns só para que você possa ter uma ideia se você tem ou não essa fonte disponível dentro de você, tá? E pode ser também que seja um ponto de melhoria. Se, por exemplo, você tiver lá 10 pontos de melhorias, você vai pegar um a cada semestre e você vai desenvolver esse, mas o seu foco maior vai estar nos seus pontos fortes, tá? Então, pode ser que você seja uma pessoa que consiga ter uma boa adaptabilidade, você consiga se adaptar bem às mudanças, ao contexto, às situações, e você consiga tirar isso de letra. Tem pessoas que não conseguem se adaptar a um setor, não conseguem se adaptar a pessoas, não conseguem se adaptar a uma situação de conflito e ela tem dificuldade. Então, isso pode ser uma excelente fonte de pontos fortes. Uma pessoa ela pode também ter uma fonte de pontos fortes quando ela é analítica. Por quê? Porque ela gosta de entender os processos, ela gosta de destrinchar cada etapa, ela gosta de planejar. E isso para você alcançar um projeto, alcançar um alvo, é muito bom. Geralmente aquelas pessoas que têm um poder de realização, que é um outro ponto forte, ela não gosta muito de planejar, ela é muito de ação. Então talvez você tenha um ponto forte de realização, mas a pessoa que ela é uma grande realizadora, que ela bota a mão na massa e ela faz, ela tem dificuldade de lidar com um analítico. Ela tem dificuldade de lidar porque o analítico ele é processual, ele gosta de processos. E o realizador não, ele bota a mão na massa para fazer. Então é preciso aprender a lidar. Talvez você seja um gestor e dentro da sua equipe você tem lá 10, 15, 20 pessoas para você coordenar. Cada uma tem vários pontos fortes. Então, a arte de você liderar é você orquestrar cada pessoa no seu lugar certo, fazendo aquilo que ela sabe fazer de melhor. Então você vai ter uma super mega equipe. Então é importante que você analise isso também. Outra coisa, o carisma. Uma pessoa que tem um ponto forte de carisma, ela consegue unir grupos, ela consegue se colocar no lugar do outro, ela consegue escutar o outro, ela consegue se conectar melhor, porque ela tem carisma. Não sei se é o seu caso. Se não é, é uma habilidade que você vai precisar com o tempo desenvolver. Outra fonte de pontos fortes, a competição.
Aquela pessoa que ela é altamente competitiva, se você colocar ela dentro de um setor administrativo, você vai matar aquela pessoa. Talvez você seja uma pessoa competitiva e esteja numa função errada. Você tem que estar dentro de uma área de vendas, de uma área que te desafie, de uma área que você todos os dias você tenha um desafio. Ela precisa das pessoas para que ela se sinta com capacidade para vencer. E principalmente quando ela se sente capaz de vencer os obstáculos diante das outras pessoas. Então ela quer vencer o outro e ela quer vencer a ela mesma, os próprios limites dela. O competitivo, ele não só compete com o outro, ele compete consigo mesmo. Ele quer vencer todos os dias o seu limite. Então uma pessoa dessa, ela tem um potencial tremendo para ela estar onde? Estar numa área de vendas, numa área estratégica, numa área dinâmica. Outra pessoa que, por exemplo, tem uma fonte de pontos fortes é uma pessoa que está no comando. Essa pessoa, ela consegue falar o que ela pensa, ela consegue agregar as pessoas e ela consegue comandar. Então, isso é um ponto forte. Você coloque ela como líder em algum setor e isso pode fazer uma grande diferença. Então, existe fontes de desenvolvimento, fontes de comunicação, disciplina, empatia, imparcialidade, harmonia. Tem o ideativo, que é aquela pessoa que ama ideias novas, criativas, é aquela pessoa intelectual que busca estudar, que busca se aperfeiçoar. Então, cada um de nós temos vários pontos fortes. E o que é importante disso? É importante que você saiba quais são os seus. Porque se você focar nos seus pontos fortes, você tem uma possibilidade enorme de você se sentir feliz com o que você faz, de você ter uma realização pessoal e profissional. Muitas pessoas chegam para mim justamente porque elas estão em busca da sua realização pessoal, da sua realização profissional. E isso, o que acontece? Ela possivelmente, ela foi sufocada ao longo da sua história. Geralmente isso acontece lá na infância, na adolescência dela. E ela foi sufocada pelos pais, de uma forma até inconsciente, que muitos deles não sabem nem por que fazem isso, mas eles conseguem matar os pontos fortes de uma pessoa. E esse adulto, quando ele chega a uma certa idade, ele não consegue identificar os pontos fortes dele, os pontos que ele precisa melhorar. E ele fica que meio que perdido, porque a vida não faz sentido. Porque para que uma pessoa possa se sentir, para que uma pessoa possa se sentir encorajada, confiante, esses pontos precisam estar alinhados. E isso é para todas as áreas da sua vida, seja na área pessoal, seja na área profissional, na área relacional, na área sentimental, não importa, você precisa saber quais são os seus pontos fortes. E esses pontos fortes vai alinhar o teu propósito de vida, aquilo que você quer. Então, se você tem alinhado os seus talentos, que são os dons que Deus te deu, que eles são inatos, ele já veio com o teu DNA. Se você alinha as suas habilidades, aquilo que você faz com muita tranquilidade, se você alinha o conhecimento técnico, o conhecimento relacional, o conhecimento empírico, que é o seu dia a dia, você consegue relacionar isso tudo, você vai alinhar com o seu propósito de vida. Então, é muito simples, mas ao mesmo tempo é complexo. Por que é complexo? Porque é necessário você mergulhar nesse oceano que é você, para você se autodescobrir, para você perceber se você está alinhando os seus propósitos com todos os seus pontos fortes, com os seus talentos, com as suas habilidades, com as suas competências. Aí sim, você vai encontrar o sentido da sua vida. Você vai encontrar o sentido de você se realizar de forma pessoal e profissional. E a realização profissional e pessoal, ela não está ligada necessariamente ao dinheiro. Ela está ligada ao bem-estar, ela está ligada ao propósito, ao legado que você, como ser humano, pode deixar para uma outra pessoa, deixar na sua história de vida. Então, fica aqui essa dica para você. Busque a sua realização pessoal, busque a sua realização profissional. Mas para que você possa buscar isso, é preciso você mergulhar em você mesmo para que você descubra os seus pontos fortes,
os seus pontos de melhoria. Os pontos fortes é aquilo que a gente faz com muita tranquilidade, sem demandar muito esforço, sem demandar muita energia. Então, fica aí a pergunta para você. Você está utilizando de forma correta os seus pontos fortes? Observa, analisa, anota e aí monte um plano de ação para você desenvolver cada vez mais os seus pontos fortes. E outra coisa, pontos fortes não vêm prontos, eles se desenvolvem. E você pode desenvolver os seus. Você pode cada vez mais melhorar os seus pontos fortes, ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixa teu like, compartilha com 1, 2 amigos, né? Porque é importante que essa mensagem chegue a outras pessoas também, que de repente estejam precisando. E coloca aqui nos comentários, coloca aqui, Elinês, os meus pontos fortes são esse. Tá? Se você também não sabe quais são, coloque eu não sei quais são os meus pontos fortes. E a gente pode fazer um outro vídeo e te ajudar, tá bom? Um grande abraço e te aguardo no próximo vídeo, tá? Um abraço.